A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Altair Machado, dirigente da congregação da QNP 27, do setor 2, da Assembleia de Deus de Brasília, localizado ali no P Norte. Estamos ali realizando, pela misericórdia de Deus, o pastoreio naquela igreja amada, igreja linda, onde os irmãos sempre nos recebem de braços abertos. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos estar falando sobre como pedir. Como pedir, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como pedir a Deus? Como vamos estar pedindo a Deus? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, tá? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Tá? Mateus, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ao que lhe pedirem. Então vem muitas vezes a pergunta, né? Por que será? Por que será que muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus em oração, estamos ali fervorosos, confiantes, e as coisas muitas vezes não acontecem, né? O que nós podemos pensar sobre isso? Então nós temos aí, vemos neste texto, que o Senhor diz que temos que pedir, e que se pedir, será nos dado. Pois o Senhor é tão bom que não dará nada de ruim para seus filhos. Essa é a inferência do texto. Porém, meus amados irmãos, quantas vezes nós vamos estar pedindo e às vezes as coisas não acontecem? Será que tudo que nós pedimos, o Senhor irá nos contemplar? Por que então que nós não temos tudo o que queremos? Por que não temos tudo o que pedimos? O que será que está acontecendo? São as perguntas que na maioria das vezes vêm ao nosso coração. E muitas vezes ficamos tristes, seja com a religião, seja com a igreja, ou até mesmo com Deus. E Ele mesmo diz: pedis e não recebeis. Por que será? Por que muitas vezes nós recebemos? Onde está essa falha? Porque se nós pedimos e não recebemos, e Ele promete que se nós pedirmos, Ele dará, aonde está a falha? Onde procurar a resposta? Por que será que tanto nós pedimos e muitas vezes passamos por sofrimento, por situações difíceis, e muitas vezes nós clamamos, às vezes até choramos, e muitas vezes não acontece aquilo que nós pedimos? O que será que tem acontecido, né? Primeiro nós temos que ver que existe uma coisa chamada soberania de Deus. Tá? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedide para gastar em vossos prazeres, ou em vossos deleites, ou pedir para você mesmo. Temos então o querer de Deus. Nós temos que entender que o querer de Deus é sempre maior do que o nosso querer. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos o quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós mesmo nas nossas orações, nós falamos: seja feito a tua vontade.
Mas quando nós pedimos segundo a nossa vontade. E aí há um contratempo nessa situação. Até onde vem a vontade de Deus e até onde vai a nossa vontade. Então esse é o que nós temos que estar observando, né? Então Deus, Ele é soberano e Ele tem os propósitos deles para cada um de nós. Cada um de nós que estamos andando segundo os seus estatutos, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, então começa por aí. Ele tem um plano para mim e para você. Ele tem prazer em atender às minhas e às suas orações. O nosso Deus, Ele tem prazer em nos atender. Porém, nós temos que pedir segundo a vontade dEle. Porque quando é segundo a nossa vontade muitas vezes ela é egoísta. Nós pedimos porque queremos para nós, queremos para usar agora, queremos para fazer agora. E muitas vezes aquilo que nós pedimos, nós não podemos receber naquele momento, ou nem podemos receber em tempo algum. Ora, meus amados, no meu coração eu gostaria muito hoje de estar numa grande fazenda, recheada de gado, aonde eu pudesse levantar pela manhã, ter lá pessoas, vaqueiros, trabalhando à minha disposição, aonde eles iam ali apartar as vacas, tirar o leite, fazer o queijo, eu montar num cavalo alazão, dar uma volta no pasto, olhando a criação, olhando ali a beleza até que Deus mesmo criou. Mas se nós pararmos para pensar, se eu tiver uma fazenda dessas, será que eu estaria na igreja? Será que eu estaria fazendo a obra de Deus? Muitas vezes nós temos que pensar, porque Deus, Ele tem propósito para a minha vida. E os meus propósitos não são iguais ao do Senhor. O Senhor tem propósito para mim que eu não sei, mas Ele sabe. Porque nós temos uma visão do mundo material, uma visão do que eu quero, uma visão do que eu gosto, uma visão do que eu acho, uma visão do meu pensamento. Mas Deus, Ele tem uma visão macro, uma visão grandiosa, uma visão de reino, uma visão de poder, uma visão de graça, uma visão de mundo. Então o Senhor, Ele tem algo a mais para nós, que muitas vezes nós não sabemos, porque olhamos para as circunstâncias com o coração neste mundo e esquecemos que existe o coração de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos pedir a Deus apenas aquilo que servirá para o nosso proveito, aquilo que engrandecerá o nosso trabalho na obra de Deus e na obra para com o próximo. Deus tem muito para nós. Ele nos ensina isso porque muitas vezes nós pedimos a Deus aquilo que é contra a vontade dele. Porque às vezes é a minha vontade. E a minha vontade não pode prevalecer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus sabe tudo o que brota em nosso coração. Ainda que nós temos desejo de adquirir um objeto, ainda que temos desejo de ter coisas grandes, de ter coisas boas, claro, todo mundo gosta. Não é pecado pedir, meus amados. Não é pecado pedir. Não é pecado buscar a Deus em oração e pedir a Ele. Ele mesmo diz que nós temos que pedir. Mas ainda que temos o desejo de adquirir um objeto e não sabemos se não nos ajudará ou não. Às vezes aquilo que eu estou pedindo pode me afastar de Deus. Às vezes aquilo que eu estou pedindo pode trazer um problema que vai prejudicar o propósito de Deus para a minha vida. Então Deus sabe tudo, porque Ele é soberano. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então Deus sabe tudo. Por isso mesmo, muitas das vezes, Deus se recusa a atender o meu pedido de imediato, a atender o seu pedido. Do mesmo modo como um pai adia o presente que o filho tanto deseja. E muitas vezes nós não
trazemos esse presente para o nosso filho. Porque não dá, não pode naquele momento. Aquele momento não é propício. Já pensou você comprar um carro para o seu filho que tem 15 anos? Seu filho não pode tirar a carteira. Seu filho não pode dirigir. Se ele for dirigir, ele vai estar contra as leis. Então, se você comprar um carro para ele, porque ele quer um carro, e entregar para ele na hora que ele pede, ele pode trazer mais problema do que aproveito para aquele veículo. Então, muitas vezes, nós não podemos fazer as vontades dos nossos filhos. Assim é o nosso Pai, que muitas vezes não atende o nosso pedido, não porque ele é ruim, não porque ele não escuta a nossa oração, não porque ele não quer nos atender, mas é porque se ele nos atender da maneira que nós queremos, muitas vezes nós vamos trazer prejuízo para nós mesmos com esses pedidos. Então nós não sabemos pedir, porque pedimos com a nossa mente, com o nosso olhar carnal, com o nosso olhar no mundo. Então isso pode nos trazer problema. Diz a palavra de Deus, então, em Romanos, deixa eu acertar aqui, em Romanos 8, 24 a 28, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que maravilha! Nós não sabemos pedir, muitas vezes nossos pedidos vão chegar ao trono da graça, mas não será atendido, mas o nosso coração é expresso para Deus através do Espírito Santo de Deus, que expressa a nossa necessidade, a nossa vontade. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Lembra do estudo que nós falamos a respeito que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e quem conversa com Deus é o nosso espírito com Deus, o nosso Espírito Santo, junto ali com o nosso espírito que está em harmonia um com o outro. Então sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus tem um propósito para mim, para você, que são maiores do que minha vontade e a sua vontade. A nossa vontade é porque nós olhamos com os olhos carnais. Todo mundo quer ter casa boa, carro bom. Isso não é pecado você desejar. Porém, muitas vezes não estamos preparados. Muitas vezes aquilo que Deus nos dá vai nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Então, o nosso descanso não será aqui. Aqui nós estamos passando por um período. Então, não sabemos orar. Por quê? Mais uma vez, oramos com os olhos da carne, com a mente material, com a mente neste mundo. E muitas vezes devemos orar com a mente espiritual, o Pai Celestial, de acordo com Ele. Então sim, nós não sabemos orar muitas vezes. Não sabemos orar quando pedimos para nossos próprios deleites. Paulo é sutil, mas Tiago é direto. Não sabemos orar quando pedimos por motivos errados, para gastar nos nossos prazeres, como diz Tiago. Paulo já diz que o Senhor ele vai agir. Já Tiago ele fala, olha, você não vai receber, por quê? Porque você pede mal. Mas como não orar para satisfações próprias? Por que é que muitas vezes nós oramos só para satisfações próprias? O que está faltando? O que é que nós precisamos? Tá? Então, nós pensamos só nesse meio. Nós somos carnais, vivemos neste mundo, pensamos neste mundo, dormimos neste mundo. As necessidades que nós temos neste mundo, a maioria delas são materiais. Necessidade do alimento, necessidade do vestuário, necessidade de uma moradia, necessidade de um bom emprego, necessidade
de dinheiro, de finanças, de bens. Nós temos essas necessidades, tá? Mas esquecemos que existe o mundo espiritual. Esquecemos que Deus tem uma obra, que Ele quer me levar a algum lugar, que Ele quer que eu fale algo, que Ele quer que eu ajude alguém, que Ele quer que eu pregue a palavra para alguém. É isso que Ele quer. Então só tem um jeito. Precisamos aprender a orar. Como? Como que nós podemos? Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Os próprios discípulos não sabiam orar e pediram a Jesus que lhes ensinasse. Ainda precisamos fazer o mesmo pedido preliminar. Mas enquanto aprendemos, oremos, porque a oração é a escola da vida. Orar é um jeito de viver. Quem sabe orar, sabe viver. E quem aprender a viver, aprenda a orar. Quer aprender a viver? Aprenda a orar. E aí, pastor, mas o senhor sabe orar? Irmãos, nós, todos nós, estamos no mesmo barco. Todos os dias nós aprendemos uma pequena ou grande lição através da palavra de Deus. Quando nós preparamos o estudo para poder trazer para os amados irmãos, na grande maioria os estudos falam mais conosco no momento que nós estamos estudando. Para quando nós trazemos a palavra para os irmãos. Não é que nós somos melhor, não. Muitas pessoas têm batido no peito e achado que é melhor, que pode, que faz. Mas estamos no mesmo barco. Somos carentes da mesma graça, da mesma misericórdia. Precisamos aprender mais de Deus para podermos caminhar. Precisamos aprender a orar e também a esperar. É claro que nós vamos ver aí as pessoas dizendo que Deus tem 3 palavras para quando você ora, né? Um é não, outro sim e outro espera. Tem pessoas que vão discordar. Porém, há momento da oração que Deus vai atender ela de imediato. A oração que você vai pedir, Deus vai atender. Porque é propósito dele também. Até dele também agradar você e fazer com que a sua fé aumente. Porém, vai ter momento que Deus vai falar não. Não é momento, não é hora. Né? E aí você tem que esperar. É aprender a esperar. Esperar o momento certo. E vai ter momento que o não é não. Não vou fazer, não vou te atender. Não é por aí que eu quero que você vá. Então Deus tem seus propósitos. E a gente tem que entender que Deus tem todo o poder. Tudo está nas mãos dele. É ele que diz se nós vamos ou ficamos. Tá? Então, em nosso pecado, continuamos pecadores mesmo depois de alcançarmos a graça. Tem pessoas que batem no peito e dizem que não, eu não sou pecador porque eu aceitei Jesus. Pelo contrário, nós somos pecadores. A diferença é que nós somos pecadores remidos. Pecadores comprados por alto preço pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que todos os dias lavar os nossos pés através da oração. É como Jesus falou que tinha que lavar os pés dos discípulos. E Pedro assim se exalta e diz, não, o senhor não vai lavar meu pé. Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então não me lave somente os pés, me dê um banho. Pedro, você já está limpo pela palavra. Ou seja, a palavra já nos limpou. Porém, todos os dias nós temos os nossos pecados. Porque nós pecamos por ações, pecamos por falar e pecamos por pensamentos. Então nós pecamos todos os dias. Mas graças a Deus que temos um Deus misericordioso e que ouve as nossas orações e perdoa os nossos pecados. Então, Deus tinha que ser uma máquina de refrigerante. Apertou, pediu. Em nome de... Então, as pessoas pensam que Deus é aquele que
tudo que você pede, Ele faz naquela hora. E existe uma certa teologia hoje que fala sobre isso. Teologia da prosperidade, que você é obrigado, que Deus é obrigado, que você é filho dele, que Ele tem que te dar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus tem todo o poder. Ele dá se Ele achar que deve dar. Ele sabe o melhor para mim e para você. Tá? Quando se chega diante de uma máquina, a máquina faz o que você manda, o que você determina. Porém, Deus não é assim. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Então, orar é difícil, porque muitas vezes nós vamos orar e achamos que estamos no monólogo. Achamos que só nós falamos. Mas é porque muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós vamos estar mais perto de Deus. Tá? Então estamos aprendendo, orando e aprendendo. Poderíamos pensar que aprender a orar é aprender a se comunicar com uma máquina que obedece o nosso comando. Mas não. Nós estamos orando a um Deus vivo. Um Deus que é antes de nós. A um Deus que é antes deste mundo. A um Deus perfeito, justo, fiel. Não podemos perder o alvo. O alvo é o nosso Deus. Aprender a orar é aprender a obedecer o comando de Deus. Com quem está o controle? E aí nós temos várias situações. Aprender a orar é aprender a confessar a nossa dificuldade. Qual a dificuldade que eu tenho? O que é que eu preciso? Eu tenho uma dificuldade em tratar com os irmãos, eu tenho uma dificuldade em me comunicar, eu tenho uma dificuldade em orar, eu tenho uma dificuldade em aprender a palavra. Eu preciso aprender, eu preciso comunicar minha dificuldade espiritual para Deus. É claro que eu também preciso comunicar as minhas dificuldades materiais. E Deus, Ele é justo e fiel para nos atender. Porém, na medida dele. É na medida dele. Aprender a orar é aprender a esperar. Esperar Deus agir. Jesus disse que nenhum de nós pode acrescentar um côvado da nossa estatura. Você vê Abraão e Sara teve a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Foi tudo mostrado, foi tudo idealizado para Abraão, mas Sara. Mas eles precipitaram. E a precipitação deles trouxe problema. Trouxe problema porque Abraão, depois que ele teve Ismael, e quando nasceu Isaac, e ele teve que despedir Agar e Ismael, eu tenho certeza que Abraão ficou com o coração na mão. Mas ou ele despedia, ou seu casamento acabava. É uma situação difícil. Mas se eles tivessem escutado a voz de Deus, eles não teriam passado o carro na frente dos bois. Não teria adiantado e não teria o sofrimento. Outra coisa boa é quando nós conseguimos entender o que Deus quer para nós e conseguimos andar no seu caminho. Porque quando conseguimos andar no caminho do Senhor da maneira que Ele quer, as coisas dão sempre certo. Sempre certo. Porque Deus está no controle. Porque Deus assim estabelece. Aprender a orar é aprender a confiar que a nossa oração ao Pai conta com a intercessão de Jesus Cristo. Ou seja, ela não vai direto. Ela tem um intercessor. Ela tem o nosso Senhor Jesus que traduz essa necessidade que nós temos ao Pai. Porque nós não sabemos orar. E quando nós não sabemos, Deus, Ele age. Ele age através do Filho amado, Senhor Jesus. E Ele faz essa tradução através do Espírito Santo e chega ao Pai como um pedido vindo direto do trono da graça. Aprender a orar é aprender a ver a glória de Deus ser revelada. Quando Ele faz convergir todas as coisas, mesmo as mínimas, para o nosso bem,
para o nosso real bem, não para aquilo que imaginamos seja o nosso bem. Na verdade, nós não sabemos orar porque não sabemos o que é bom para nós. Nem sequer valorizamos as incontáveis vitórias pequenas. Isso é verdade, meus irmãos. Quantas vezes nós deixamos de agradecer a Deus pelas vitórias que nós já tivemos. Hoje mesmo eu estava meditando. Olha, quando eu olho para a minha vida, tantas coisas poderiam ter acontecido comigo e Deus me livrou de tantas coisas. Deus me livrou de tantas situações. Deus me abençoou. Eu sei, eu não sou uma pessoa rica. Não sou uma pessoa de posses. Mas eu quero dizer que Deus tem caminhado na minha vida. Deus tem dado graça. E eu glorifico a Deus por isso. Aprender a orar é aprender a continuar orando, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo. Por isso que ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Ali fala de insistência. Nós temos que pedir, e pedir, e pedir, e pedir novamente. Porém, nossas orações não devem ser feitas só de pedido. Nós não podemos ser tão egoístas, porque nós também temos que aprender a interceder pelas pessoas. Temos que aprender a adorar o nosso Deus nas nossas orações, a exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Tudo tem o seu tempo. Na oração, tudo tem. Quando Deus falou, quando Jesus ensina a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, ali está tudo destrinchado, está tudo separado, bonitinho. A hora da adoração, a hora da petição, a hora da intercessão, a hora da adoração. Então tudo tem o seu momento dentro da oração. Se nós pararmos para orar e formos orar da maneira que precisa, uma hora de oração é pouco. Porque são muitas coisas que devemos falar com o nosso Deus. E aí vem Deus. Deus quer responder às nossas orações. Deus não é aquele que ele está te negando as coisas. De maneira nenhuma. Deus é aquele que quer responder às nossas orações. E como que ele quer responder às nossas orações? Como devemos fazer para que nossas orações sejam respondidas? E aí nós podemos aqui, então, estar aqui em Tiago 4, 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Olha só, chegai-vos a Deus, quer dizer que nós estamos longe. E Ele se chegará a nós, ou seja, quanto mais nós chegarmos a perto de Deus, mais Deus se achegará a nós. Quanto mais nós chegarmos a Deus, mais Deus se chegará a nós. Limpai as nossas mãos, isso quer dizer o quê? Nós temos que procurar saber onde é que estão nossas falhas. Temos que meditar, o que foi que eu fiz hoje? Limpai as nossas mãos. As mãos muitas vezes estão sujas. Suja de quê? Do malfazer, do pecado. Deus não se agrada. Temos que refletir todos os dias nas nossas vidas. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos falando? Como estamos procedendo? Todos os dias, na hora da nossa oração, o ideal seria que nós fizéssemos uma reflexão do que nós passamos durante o dia. O que foi que eu fiz durante o dia? Como eu atendi o meu irmão? Como eu falei com o meu irmão? O que foi que eu falei durante o dia? Em relação a quem eu falei? Quais foram minhas atitudes perante as coisas que me aconteceram? Será que eu procedi bem? Então limpai as mãos. E vós de duplo ânimo. Que duplo ânimo é esse? Tende para a igreja, tende para Deus, mas tende também para o lado ruim, para o lado do mundo. E a palavra diz que nós não podemos amar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo.
Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Quando falamos de mundo, estamos falando das coisas deste mundo, as coisas que nos corrompem. É a mentira, é as obras da carne, a prostituição, a lascívia, os desejos carnais. Tem pessoas que ele quer ir à igreja, ele quer adorar a Deus, mas ele não quer deixar de namorar sexualmente. Ele está na igreja, mas não pensa na hora de prostituir. Ele ora, frequenta, dizima, mas muitas vezes não pensa na hora de adulterar, na hora de mentir, na hora de não projetar a sua vida, na hora de tratar bem a sua esposa, na hora de tratar bem o seu esposo, na hora de tratar bem o seu irmão. Então muitas vezes nós pensamos na gente, no mundo, nas coisas deste mundo. Isso se chama duplo ânimo. Eu quero as coisas de Deus, mas quero também as coisas do mundo. Não pode. Ou você deseja as coisas deste mundo, ou você deseja as coisas de Deus. Precisamos das coisas deste mundo para viver. Precisamos do dinheiro, precisamos da casa, precisamos muitas vezes do automóvel, da alimentação, do vestuário. Mas eu também não preciso andar com um terno de 5 mil reais. Eu posso andar com um terno de 200. Eu não preciso andar com um sapato de 5 mil. Se eu puder, glória a Deus. Mas se não puder, pode andar com um sapato de 100 reais. Eu não posso morar numa mansão, mas a minha casa é muito boa. Ah, pastor, mas eu moro num barraco. Graças a Deus. Deus tem te dado um barraco para você ficar debaixo. Quantas pessoas não têm esse barraco para ficar debaixo? Quantas pessoas estão no mundo hoje, na rua, não tem aonde dormir? Então ele diz, purificai o nosso coração. Purificai o nosso coração. Senti as vossas misérias. Lamentai, chorai. Ou seja, quando nós fazemos a reflexão da nossa vida, nós vamos ver que muitas vezes nós somos injustos. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, a alegria deste mundo tem que ser transformada em tristeza. Não estou falando que você não possa usufruir das coisas deste mundo. Tudo que Deus fez para nós é bom. Mas as coisas da carne, os desejos da carne, ele veio para atrapalhar. Por isso é que nós temos uma briga interior. É a luta espiritual da carne contra o espírito. Porque a carne, ela quer pecar. Mas o espírito quer vivificar. E nós precisamos dessa balança. Nós precisamos. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então Tiago, ele é bem chulo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então nós temos que estar buscando, temos que estar na presença. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos. A santidade traz bênção. Tiago segue. Voz de duplo ânimo, quer dizer, pessoas que oram, creem, e oram e não creem. Purifica os vossos corações, ele não está puro. Senti as vossas misérias, os vossos pecados. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então está aí. Tiago, o motivo por que oramos e não somos respondidos, porque muitas vezes estamos longe de Deus. Fazemos as coisas que queremos e depois queremos que Deus ouve as nossas orações e supre as nossas necessidades. Então nós temos que, primeiramente, estar buscando a Deus. Conclusão. Devemos confiar em Deus e entender que somos limitados. Ou seja, a soberania de Deus. Não conhecemos nossos próprios caminhos, porque eu não conheço o meu futuro. Talvez até temos boas intenções e não vemos nada de ruim, mas certos pedidos podem atrapalhar a nossa vida, sem percebermos. É por isso que devemos ficar satisfeitos também
quando Deus não atende às nossas orações. Ou seja, bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus por todas as coisas. Porque muitas vezes, irmão, você projeta, eu queria viajar. E naquele dia não dá certo de você viajar. E você pensa, poxa, tudo deu errado. Não, às vezes deu foi certo. Porque aquela viagem, talvez naquele momento, você teria um acidente, teria um problema, uma decepção. E às vezes a viagem já deu errado para você não ir. Então Deus não permitiu que você viajasse, para que a coisa ruim não lhe acontecesse. Então Deus, ele sabe todas as coisas. Eu lembro de uma certa vez, logo no começo da minha conversão, eu estava em Goianésia, mas a irmã Vitória, minha esposa. E à noite eu sonhei que nós sofremos um acidente na estrada, um acidente muito grave, e que o carro estava caído numa ribanceira onde tinha muita água e umas madeiras em cima de nós. E quando foi no dia seguinte, nós levantamos, tomamos café, e eu falei para minha esposa, vamos orar porque eu tive um sonho onde nessa viagem nós teríamos um acidente. Vamos orar e pedir a Deus a proteção. E fomos embora, e estava chovendo, chovendo muito. Quando chegou na cidade de Jaraguá, ao invés de nós continuarmos na BR, eu falei para ela, vamos dar uma entrada aqui na cidade para ver aqui, diz que é a cidade da moda. Vamos dar uma andada na cidade, quem sabe a gente encontra alguma coisa. E eu entrei na cidade, só que era um feriado, e a cidade estava toda fechada. Então nós entramos, demos a volta lá no centro da cidade, voltamos e pegamos a BR. Quando nós pegamos a BR, 500 metros depois tinha um córrego. E nesse córrego uma carreta tinha perdido o controle. E pegou um carro pequeno e empurrou esse carro para dentro do córrego. E a carreta caiu em cima, uma carreta de tora de madeira. Justamente o que eu tinha visto no sonho. E eu falei para minha esposa, provavelmente, se nós não tivéssemos entrado na cidade de Jaraguá, talvez nós teríamos pego a BR. E essa carreta tinha, talvez, pego. E o acidente seria conosco. Mas graças a Deus que Deus nos livrou. Então, irmãos, muitas vezes as coisas acontecem não é por mero acaso. Não acontece porque aconteceu. Tudo tem um propósito de Deus. O vento vai, o vento volta. Eu não sei de onde ele vem, nem sei para onde ele vai. Porém, eu sei quem sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Porque Deus sabe todas as coisas. Parece difícil pensar dessa forma, mas à medida que conhecemos o caráter de Deus, percebemos que quando Ele diz não, na verdade Ele está nos livrando de sofrimento futuro. Pois se dissesse sim, seria como deixar uma cobra entrar na nossa casa. Você confia em Deus o suficiente para dizer, Pai, eu sei que posso pedir qualquer coisa para Ti, mas não quero nada que não seja da Tua vontade. Eu sei que se eu não receber aquilo que pedi, é porque ainda não é o tempo, ou simplesmente porque o Senhor tem algo melhor para mim. Irmãos, vamos aprender a esperar em Deus. Não vamos cobrar de Deus aquilo que muitas vezes nós queremos. Deixa as coisas acontecer. Se for da vontade de Deus, elas vão acontecer. Porque Deus é soberano. Nunca reclame ou feche o coração quando Deus não der tudo o que você quer. Acredite, Deus quer que você seja abençoado. Aliás, Ele quer que você tenha não apenas o que você quer, mas o que for melhor para você. Se você realmente confia em Deus, então confie nele quando Ele diz não às suas orações. Assim como você confia quando Ele diz sim para você. Ou seja, confiemos no Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom. Da mesma forma que nós confiamos em Deus quando Ele faz a nossa vontade, vamos confiar quando Ele diz não? Vamos acreditar quando Ele diz não? Porque quando Ele diz não, não é para o meu mal, mas é para o meu bem.
porque Deus tem o melhor para mim e para você. Mesmo que esse melhor, muitas vezes, nós não gostemos. Eu recentemente perdi meu filho. Você acha que eu gostaria de perdê-lo? Não gostaria. Mas Deus assim o tomou e Deus sabe o que faz. Tudo está nas mãos do Senhor. Acredite, Deus ama você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E assim, a paz do Senhor Jesus.